Bom dia, queridos amigos que me acompanham neste Diário de um Consultor de Empresas. Estamos iniciando agora a edição desta terça-feira, 30 de janeiro de 2024, e o tema é: estaríamos todos depressivos? De repente, não mais que de repente, o Brasil virou um país de depressivos. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, não estamos ainda na primeira posição do ranking dos países, porém a gente já ocupa a terceira posição. 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, muito próximo dos Estados Unidos, com 5,9%. Porém, em termos de ansiedade, segundo a mesma OMS, já ostentamos disparado a liderança absoluta. 9,3%, ou 18 milhões de brasileiros padecem de ansiedade. E nos últimos anos, essa ansiedade só fez crescer. Falando do Jornal Valor, suplemento Eu Fim de Semana, a vice-presidente da BR-FATA, Associação Brasileira de Familiares e Portadores de Transtorno Afetivo, a Neila Campos, disse o seguinte, aspas: percebemos no relato das pessoas um discurso de luto, de isolamento social, de falta de controle familiar, do bate-papo do dia a dia, daquela troca no cafezinho, do abraço. A pandemia acelerou um processo de evidenciar preocupação com os transtornos mentais no mundo contemporâneo e que a Organização Mundial de Saúde já vinha sinalizando, fecha aspas. Segundo a matéria especial de valor, assinada pela Marta San Juan França, os principais sinais que devem ser relacionados a uma possível depressão, não necessariamente pela ordem, são humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo ou cansaço elevado, diminuição em capacidade de sentir alegria e prazer em atividades sempre consideradas como agradáveis, desinteresse, falta de motivação, indiferença, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desamparo e vazio, sentimento de culpa, de falta de sentimento na vida, inutilidade, fracasso e pensamentos de morte, dificuldade de raciocínio, concentração e esquecimento e diminuição de libido. Na pesquisa digital referente ao ano de 2021, divulgada pelo Ministério da Saúde do Brasil, registra-se pela primeira vez dados sobre depressão aqui, e são mais que alertadores e preocupantes. Aspas, 11,3% dos brasileiros disseram ter recebido diagnóstico médico de depressão no ano anterior, 2020. Em números absolutos, 23 milhões de pessoas. Segundo alguns analistas, a leitura desses dados comporta duas interpretações ou entendimentos. Uma menos preocupante é que, de certa forma, sempre foi mais ou menos assim, e que agora fica mais evidente porque se fala mais e mais livremente sobre o tema. E a mais preocupante diz que o sofrimento prolongado e as perdas decorrentes da pandemia podem ter gerado um aumento de intensidade na ansiedade, insônia, medo e depressão. Algumas celebridades e artistas populares volta e meia dão seus depoimentos falando serem vítimas de depressão, como, por exemplo, o ator Marcos Nanini, que disse: eu tenho uma depressão que vai e volta, e desta vez foi profunda. Via TV e ficava arrasado com o número de pessoas morrendo. Nas imagens dos lugares que eu frequentava, quase todos fechados. Teatros, cinemas, restaurantes, bares. A falta de convívio com o pessoal da cultura foi um baque. É isso, amigos. Na grande matéria de valor sobre o tema, ao menos uma conclusão mais positiva, que é: a pandemia finalmente mostrou que a saúde mental deve ser uma das principais prioridades da saúde pública. Vivemos, finalmente, num mundo onde o capital é o conhecimento, knowledge, e com a saúde mental debilitada ou em condições precárias, o capital único e exclusivo de profissionais, empresários e trabalhadores modernos, o conhecimento, fica sensivelmente abalado. Bom dia e até amanhã.